Continuando nossa exposição, nessa que é o que denominamos entrelinha do pensamento sobre o holismo a partir de Teilhard de Chardin, vamos ler dois trechos da dobra, capítulo 1, em que ele fala do andar de baixo e o andar de cima. O barroco remete não a uma essência, mas, sobretudo, a uma função operatória, a um traço. Não para de fazer dobras. Ele não inventou essa coisa. Há todas as dobras vindas do Oriente. Dobras gregas, romanas, românticas, góticas, clássicas. Mas ele curva e reserva e recurva as dobras. Leva-as ao infinito. Dobra sobre dobra. Dobra conforme dobra. O traço do barroco é a dobra que vai ao infinito. Primeiramente, ele diferencia as dobras segundo duas direções, segundo dois infinitos, como se o infinito tivesse dois andares. As redobras da matéria e as dobras da alma. Gênero de cada dobra, sendo depois organizada de acordo, melhor dizendo, embaixo, a matéria é amontoado de acordo com o primeiro gênero de dobra, sendo depois organizada de acordo com o segundo gênero, uma vez que suas partes constituem órgãos, dobrados diferentemente e mais ou menos desenvolvidos. No alto, a alma canta a glória de Deus, uma vez que percorre suas próprias dobras sem chegar a desenvolvê-las inteiramente, pois elas vão ao infinito. Disse que um labirinto é múltiplo etimologicamente porque tem muitas dobras. O múltiplo é não só o que tem muitas partes, mas o que é dobrado de muitas maneiras. Um labirinto corresponde precisamente a cada andar. O labirinto do contínuo na matéria e suas partes, e o labirinto da liberdade na alma e em seus predicados. Se Descartes não soube resolvê-los, foi porque procurou o segredo do contínuo em percursos retilíneos, e o segredo da liberdade em uma retidão da alma, ignorando a inclinação da alma, tanto quanto a curvatura da matéria. Há necessidade de uma criptografia que, ao mesmo tempo, enumere a natureza e decifre a alma, que veja nas redobras da matéria e leia nas redobras da alma. É certo que os dois andares se comunicam, razão pela qual o contínuo remonta à alma. Há almas embaixo, sensitivas, animais, ou até mesmo um andar debaixo das almas, e estas são rodeadas e envolvidas pelas redobras da matéria. Quando apreendemos que as almas não podem ter janelas que dê para fora, devemos compreender isso, pelo menos inicialmente, em relação às almas de cima, racionais, que ascenderam outro andar, elevação. É o andar superior que não tem janelas. Câmara ou gabinete escuro, apenas guarnecidas de uma tela estendida, diversificada por dobras como derme em carne viva.
Essas dobras, cordas ou molas constituídas sobre a tela opaca representam os conhecimentos inatos, mas que passam ao ato sob as solicitações da matéria, dado que esta, por intermédio de algumas pequenas aberturas que existem no andar inferior, desencadeiam vibrações ou oscilações na extremidade inferior das cordas. Leibniz opera uma grande montagem barroca entre o andar de baixo, perfurado de janelas, e o andar de cima, cego e fechado, mas que é, em troca, ressoante como um salão musical, salão que traduziria em sons os movimentos visíveis de baixo. Objetar-se-á dizendo-se que esse texto não exprime o pensamento de Leibniz, mas o máximo de sua conciliação com o de Locke. Nem por isso deixa de ser de uma maneira de representar o que Leibniz afirmará sempre, uma correspondência e mesmo uma comunicação entre os dois andares, entre os dois labirintos, entre as redobras da matéria e as dobras da alma. Uma dobra entre as duas obras e a mesma imagem, a das veias de mármore, aplica-se às duas sob condições diferentes. Ora, as veias são as redobras de matéria que rodeiam os viventes agarrados na massa, de modo que a placa de mármore é como um lago ondulante cheio de peixes. Ora, as veias são as ideias inatas na alma, como as figuras desdobradas ou as estátuas em potência presas no bloco de mármore. A matéria é marmoreada, é a alma marmoreada, mas de duas maneiras diferentes. Aqui nós vemos sobre a questão da casa barroca e tem esse andar de baixo e andar de cima. Nós vamos ver uma passagem mais à frente que ele vai expor a questão da razão suficiente para explicar essa questão. Página 75. A razão suficiente. Acontecimentos ou predicados. Tudo tem uma razão. Essa formulação vulgar já basta para sugerir o caráter exclamativo do princípio, a identidade do princípio e do grito, o grito da razão por excelência. Tudo é tudo que sucede, seja o que for. Tudo que sucede tem uma razão. Compreende-se que a causa não é a razão reclamada. Uma causa é da ordem do que sucede, seja para mudar um estado de coisas, seja para produzir ou destruir a coisa. Mas o princípio reclama que tudo que sucede a uma coisa, e compreendida as causações, tem uma razão. Se denomina acontecimento o que sucede a uma coisa, seja que esta o sofra ou que o faça. Dir-se-á que a razão suficiente é o que compreende o acontecimento como um de seus predicados,
o conceito da coisa ou a noção. Os predicados ou acontecimentos, diz Leibniz, daí o caminho percorrido precedente da inflexão e inclusão. A inflexão é um acontecimento que sucede à linha ou ao ponto. A inclusão é a predicação que põe a inflexão no conceito de linha ou do ponto, isto é, desse outro ponto que será chamado metafísico. Passa-se da inflexão à inclusão como do acontecimento da coisa ou predicado da noção, ou como do ver ao ler, o que se vê sobre a coisa, o que se lê em seu conceito ou sua noção. O conceito é como uma assinatura, uma clausura. A razão suficiente é a inclusão, isto é, a identidade do acontecimento e do predicado. A razão suficiente é a ser enunciada. Tudo tem um conceito. Ela tem a seguinte formulação metafísica: toda predicação tem um fundamento na natureza das coisas. E tem a seguinte formulação lógica: todo predicado está no sujeito. Sendo o sujeito a natureza das coisas, a noção, o conceito da coisa. Sabe-se que o barroco caracteriza pelo conceito, mais uma vez que o conceito barroco opõe-se ao conceito clássico. Sabe-se também que Leibniz apresenta uma nova concepção do conceito pela qual ele transforma a filosofia. Mas é preciso dizer em que consiste essa nova concepção, o conceito leibniziano, que ela se opõe à conceptuação clássica do conceito, tal como for essa instaurada por Descartes. Nenhum texto mostra melhor do que a correspondência com o cartesiano de Voltaire. Em primeiro lugar, o conceito é não um simples ser lógico, mas um ser metafísico. É não uma generalidade ou universalidade, mas um indivíduo. Ele define-se não por um atributo, mas por predicados, acontecimentos. As 4 classes de seres, o gênero de predicado, a natureza dos sujeitos, os modos de inclusão, os casos de infinito, os princípios correspondentes. Todavia, é esse o verdadeiro propósito de toda inclusão? Encontramos aí a distinção de 2 grandes tipos de inclusão, ou análise, sendo esta a operação que descobre um predicado em uma noção tomada como sujeito, ou que descobre um sujeito para um acontecimento tomado como predicado. No caso das proposições necessárias ou verdadeiras de essência, 2 e 2 são 4, Leibniz parece dizer que o predicado está incluído na noção expressamente, ao passo que no caso das existências contingentes, Adão peca, César atravessa o vulcão, a inclusão é somente virtual, implícita. Isso quer dizer realmente, como é às vezes sugerido por Leibniz, que a análise é infinita em um caso e indefinida em outro. Ora, além de não sabermos ainda em que consiste exatamente o conceito ou o sujeito em cada caso, arriscamos a cometer um duplo contrassenso se assimilamos expresso o finito e implícito e virtual indefinido. Seria surpreendente que a análise das essências fosse finita, pois são elas inseparáveis da própria infinidade de Deus. E a análise das existências, por sua vez, é inseparável da infinidade do mundo, que não é menos atual que qualquer outro infinito, se houvesse indefinido no mundo. Deus não estaria submetido a isso e veria, pois, o fim da análise, o que não é um caso.
Em resumo, já não se pode identificar o virtual invocado por Leibniz como um definido não atual, assim como não se pode identificar o expresso ao infinito. Multiplica-se as dificuldades quando se consideram textos muito importantes, nos quais Leibniz apresenta o implícito ou virtual, não mais como próprio das inclusões de existência, mas já como os tipos de inclusão de essência. São as preposições necessárias que se dividem em caso de inclusão expressa, 2 e 2 são 4, e em caso de inclusão vertical, todo mundo duenário é sexário. Disse, inclusive, que as proposições de essência encarregam de toda a análise expressa ou implícita, ao passo que as proposições de existência dela escapam no limite. A primeira tarefa seria definir as essências, mas não podemos fazê-la sem saber o que é uma definição, de modo que partimos de essências já definidas, sem nada saber daquilo que elas pressupõem. Uma definição põe a identidade de um termo definido por meio de pelo menos 2 outros termos, os definidores ou razões. Há uma substituição possível do definido pela definição, e tal substituição constitui inclusão recíproca. Por exemplo, defino 3 por 2 mais 1. Então, devemos fazer várias observações. Em primeiro lugar, trata-se de definições reais ou genéticas, que mostram a possibilidade de definir. Não definimos 3 por 1, 1 e 1. Nem por 5, 8 menos 5, mas pelos números primos que ele inclui ou que o inclui. Em segundo lugar, tais definições nunca operam por gênero e diferença, e não solicitam nem a compreensão nem a extensão de um conceito, nem a abstração nem a generalidade, que, aliás, remeteria a definições nominais. Em terceiro lugar, a demonstração pode ser definida como uma cadeia de definições, isto é, como um encadeamento de inclusões recíprocas. É assim que se demonstra que 2 e 2 são 4. Finalmente, pressentimos com antecedência o que Aristóteles já denominava o antes e o depois, embora não haja ordem do tempo aqui. É uma noção complicada. Os definidores ou razões devem preceder o definido, pois determinam sua possibilidade, mas somente segundo a potência, e não segundo ao ato, que se poderia, ao contrário, a antecedência do definido, donde justamente a inclusão recíproca e a ausência de toda a relação de tempo. Mais na frente nós vamos ler a passagem em que vai ver essa questão da infinidade como tudo, como uma necessidade da própria natureza humana. Ele vai falar. É idêntica a si toda forma capaz de ser pensada como infinita por si, capaz de ser diretamente elevada ao infinito por si própria e não por uma causa, natureza suscetível de último grau. Esse critério, por exemplo, esse é o critério. Por exemplo, podemos pensar uma velocidade como infinita ou um número como uma cor. Em troca, o pensamento parece ser uma forma elevável ao infinito, ou mesmo extenso, sob a condição de que essas formas não sejam todas nenhuma parte. São absolutos, primeiros possíveis, noções primitivas absolutas simples. A, B, C. Cada uma incluída a si própria e só incluindo a si, não sendo um todo e não tendo partes. Não tem estritamente qualquer relação com outra. São puros disparates absolutos diversos que não podem contradizer um ao outro, pois não há um elemento que o possa
afirmar ou o outro que negar. Eles estão em não relação, diria Blanchot. É justamente o que se diz o princípio de contradição. Diz que dois idênticos distintos não podem contradizer um ao outro, formam certamente uma classe. Pode-se denominá-los atributos de Deus. Aí que se encontra com efeito a única tese comum a Leibniz e Spinoza. Sua comum maneira de exigir para a prova ontológica da existência de Deus um rodeio que Descartes acreditou ser conveniente canonizar. Antes de concluir que um ser infinitamente perfeito existe necessariamente, seria necessário mostrar que ele é possível, definição é real, e que não se implica em contradição. Ora, precisamente porque todas as formas absolutas são incapazes de contradizer umas às outras, é que elas podem pertencer ao mesmo ser, e podendo pertencer efetivamente. Sendo forma, sua distinção real é formal, não acarretaria qualquer diferença ontológica entre os seres, ao quais se atribuiria cada um. Atribui-se todos a um ser e mesmo ser, ontologicamente uniformemente diverso. Já se tem aí que a distinção real não traz consigo separabilidade. Como dirá Kant, a prova ontológica vai do conjunto de toda possibilidade à individualidade de um ser necessário. Os idênticos são a classe de seres, mas uma classe como um só membro. Encontra-se aqui a regra de antecedência, pois as formas absolutas precedem Deus como elemento de sua possibilidade, embora Deus as preceda em ré, em ato.